Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui da 4 em Engenharia. Hoje o tema é superfícies. Vamos entender quais são as vantagens e desvantagens de usar superfícies no SolidWorks e qual a comparação em relação aos sólidos, tá bom? Que é o padrão, o que a gente modela normalmente. Então, pessoal, para começar, a gente precisa ativar essa aba de superfícies aqui, clicando em qualquer uma dessas abas e marcando aqui a caixa de superfícies, tá bom? E vamos perceber aqui, pessoal, quando a gente faz um sólido simples, vamos abrir um esboço aqui no plano frontal, criar um círculo, tá bom? Vamos criar um ressalto. Olha só o que acontece. Perceba que todo esse ressalto ele é preenchido, certo? Com a espessura que a gente definir aqui e a distância, né, o comprimento da extrusão. Agora percebam em superfícies como é que isso acontece. Vamos abrir o mesmo esboço aqui no plano frontal. Vou criar um círculo ao lado e vou usar a superfície extrudada, tá? Percebam, pessoal, que aqui em cima no nosso Command Manager aparecem os recursos de superfícies e esses recursos iniciais aqui são muito semelhantes aos recursos de sólidos, tá? Vamos clicar aqui nos recursos de sólidos, ó. Recurso base extrudado, base revolucionado, base varrido, loft. Percebe que superfície também tem superfície extrudada, revolução, varrida, loft, tá? Vamos aqui fazer então a superfície extrudada a partir desse círculo aqui. Vamos definir também 50 milímetros e perceba a diferença. Pessoal, para começar, a principal diferença é essa aqui, ó. Superfícies não têm espessura, tá? É um tipo de modelagem que vai representar alguma forma, alguma geometria e que nós vamos no final da modelagem acrescentar uma espessura, tá? Com alguns recursos aqui de superfícies. Um desses recursos de superfície para criar espessura e tornar a superfície em um sólido é este recurso espessar aqui, tá? Percebam aqui na esquerda, ó, que aparece uma pasta falando quantos corpos de superfície a gente tem, tá? Esse corpo aqui que está em azul é o corpo de superfície e o corpo sólido, que é esse segundo corpo daqui. Agora perceba que quando eu clico aqui em espessar, esse recurso bem simples, seleciono aqui, né, o corpo que eu quero espessar. Vamos colocar aqui uma espessura. Você percebe que a espessura pode ser para o lado de fora, para os dois lados ou para o lado de dentro. Tá? Vamos colocar para o lado de dentro uma espessura de 5 milímetros. Tá? Então percebam que agora nós temos dois corpos sólidos, certo? Pessoal, em geral, superfícies eles têm uma gama de opções de recursos muito mais abrangente do que os sólidos, certo? Com superfícies, nós conseguimos obter resultados muito mais flexíveis, certo? Por exemplo, desenhar geometrias complexas, por exemplo, um carro, tá? Um carro com toda aquela perfeição, né, do capô, né, das laterais do carro, certamente vai ser melhor fazer com superfícies, certo? Porque você vai ter uma possibilidade muito maior em lidar com curvaturas, em lidar com ligação, né, de um recurso até o outro. Só que, em geral, superfície é muito mais demorado, tá? É um recurso mais complexo e, em geral, se comparado com sólido, superfícies vão levar mais tempo para modelar. Então a gente tem que sempre pensar no nosso objetivo quando está modelando. A gente vai criar uma peça muito complexa, vai ser necessário usar superfícies ou é possível fazer com sólidos? E uma outra coisa a se pensar é que superfícies eles exigem muito menos processamento da máquina do que os sólidos, justamente porque as geometrias de superfície, ó, vamos dar um Ctrl Z aqui, são muito mais simples, tá? Não tem espessura, então a máquina precisa processar menos pixels, né? Para mostrar a superfície como um todo. E isso faz bastante diferença para aquelas pessoas que têm um computador mais iniciante, né? Vamos dizer assim, sem uma placa de vídeo dedicada, ou computador com processador um pouco mais antigo. Isso faz diferença para melhorar o desempenho da máquina, certo? Então o uso de superfícies aí pode ser que auxilie alguém nesse sentido. Bom,
Então, pessoal, vamos fechar essa peça aqui e vamos dar mais um exemplo de como usar superfícies para modelar elementos simples do nosso dia a dia, tá? Então, vou abrir um esboço aqui no plano frontal, por exemplo. Vou criar uma geometria simples aqui com o objetivo de fazer a sua revolução, tá? Vou criar uma linha de centro aqui para servir de eixo de revolução. E venho em superfícies e vou clicar em superfícies por revolução. Perceba que ele já identificou o meu eixo de revolução, já identificou minha linha. Ele vai gerar aqui, ó, a nossa taça, ok? Beleza. Bom, a taça agora está modelada em superfícies. E agora vou apresentar mais um recurso que é o filete, tá? O filete muita gente já conhece, né? É um recurso muito comum em sólidos. Ele vai permitir o arredondamento de cantos, evitando o ponto de tensões, tá? Isso pode aumentar a resistência do material e também ele dá um toque mais bonito, né? Na estética do material, da peça. Então vamos criar aqui um filete nessas duas regiões de 5 milímetros, beleza? Bom, por que eu estou falando isso? Porque agora vamos criar aqui em cima, vamos supor que a gente quisesse fechar essa região aqui, a gente pode clicar simplesmente no recurso superfície plana, clicar aqui no nosso círculo, tá? Sempre que a gente tiver um círculo ou alguma geometria fechada, dessa forma como a gente está vendo aqui, a gente pode criar uma superfície plana dentro dela. E perceba aqui, ó, que existem agora dois corpos de superfície na nossa peça, tá? Um é a base da nossa taça e o segundo é o corpo que a gente acabou de criar aqui com a superfície plana, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente precisa de alguma ferramenta para unir esses dois corpos, para quando a gente for espessar, a gente só precisa espessar, né, criar um sólido com um corpo só, não precisa ficar criando sólido em vários corpos, certo? Além disso, ter dois corpos de superfície limita a gente em algumas coisas. Por exemplo, se a gente quiser criar um filete aqui, ó, perceba que essa linha está azul, tá? Isso indica aqui, ó, a região e que essas peças não estão ligadas, né? Não estão costuradas. Então vamos aqui. Quando a gente clica aqui com o filete, ó, olha o que o SolidWorks fala para a gente. Não é possível aplicar filetes a arestas laminares, tá? Isso significa que essas arestas não estão unidas. É como se elas fizessem parte de um ambiente no espaço que não é interseção, que não há interseção entre eles, certo? Então o que a gente vai fazer para corrigir isso? Pessoal, vamos usar o recurso aqui, costurar a superfície, tá? É um recurso muito simples, ele é equivalente mais ou menos ao mesclar resultados nos sólidos, certo? Ou seja, nos sólidos, quando a gente tem uma peça, uma extrusão, e a gente quer ligar uma outra extrusão até chegar na peça já existente, a gente deixa marcada aquela opção ali no nosso Property Manager, mesclar resultados, tá? Aqui no nosso superfície está mesclar entidades. Mas o que a gente vai fazer? Seleciona um corpo de superfície, seleciona o outro corpo e clica em OK, simplesmente. Beleza? Percebam que essa linha daqui agora ficou preta, ó. Essa linha aqui da nossa taça ficou preta. E perceba aqui que na pasta, corpos de superfície só tem um corpo. Então voltamos à nossa estratégia inicial, que era ter apenas um corpo de superfície. Certo? Agora vamos testar o filete aqui para ver se funciona. Se selecionarmos essa face, ó, percebam que agora o filete é aplicado aqui se a gente quiser, tá? Vamos dar o Ctrl Z agora para entender mais outros recursos das superfícies, tá? Na superfície, pessoal, não temos o corte e extrusão, certo? Na superfície, como a gente está lidando sempre com corpos realmente que não tem espessura, não precisamos definir uma espessura para extrudar ou para cortar alguma coisa. Nós usamos outros tipos de recurso. O primeiro deles, e mais simples, é o excluir face. Tá? Quando a gente tem uma situação como essa aqui, a gente pode clicar em excluir face, selecionar essa face que a gente não quer mais, selecionar aqui a opção excluir. Tá? Se a gente tivesse um furo aqui no nosso copo, um buraquinho aqui, ó, na nossa taça, a gente podia usar a opção, por exemplo, excluir e preencher. Tá? Ela é excluir esse furinho que ia ter na nossa taça e ia preencher com superfícies para tornar essa superfície completa. Mas aqui no nosso caso a gente só quer excluir a face mesmo sem preencher nada. Então seleciona a opção excluir, seleciona a face e dá OK.
perceba que a nossa face já foi removida de novo, certo? Tranquilamente. Então, aqui embaixo, ó, vamos supor que a gente não gostou dessa base dessa taça, tá? Essa base está muito grande. O que a gente vai fazer? Vamos aqui clicar nessa face, abrir um esboço nessa face, correto? Vamos dar um Ctrl 8 aqui, criar um círculo, certo? Até mais ou menos onde a gente quer que essa face, essa base termine. Vamos colocar aqui 50 milímetros, correto? Vamos agora aqui em superfícies, aparar superfície, olha só. A ferramenta para aparar já está selecionada aqui, é o esboço 4, certo? E agora a gente pode escolher os corpos que a gente quer manter ou os corpos que a gente quer remover, tá? Vou escolher aqui corpos a manter, vou escolher esses dois corpos aqui. Ou seja, esse corpo aqui que ficou em laranja, ó, ele vai ser removido, porque ele não está aqui protegido, né, vamos dizer assim, pela opção manter seleções. Vamos dar o OK e olha só. A nossa taça aqui já está com a base menor, né? Mas cortada um pouco mais, acho que semelhante à realidade. E agora para completar, pessoal, olha só o que a gente pode fazer. Vamos, por exemplo, escolher esse recurso aqui, estender superfície, tá? É um recurso muito intuitivo também. Ele vai pegar uma geometria que já está presente na peça. Vamos clicar aqui, por exemplo, nessa área daqui, ó. Vamos supor que a nossa base da taça está pequena. Nossa taça aqui, nós queremos um volume maior de líquido. Então, vamos clicar aqui, ó. E temos duas opções aqui, tá? Olha, em tipo de extensão, a gente pode escolher a extensão mesma superfície, ou seja, ele vai seguir a linha aqui, a geometria, né? Sendo tangente à superfície do corpo que já está modelado. E a gente pode aumentar aqui, só que vai ter uma hora que aqui a taça vai ficar com a boca muito pequena, certo? Então, podemos escolher também a opção linear, que vai permitir que a gente cresça essa taça aqui, ó, para ficar mais semelhante com a taça ali de cerveja, né? Vamos dizer assim. Então, selecionando aqui um comprimento de 50 milímetros e dando o OK, vamos ter o nosso resultado aqui, que é a nossa extensão da taça, certo? O que faltou aqui para nossa taça ficar bem legal, né? Vamos criar aqui um recurso aqui de superfície plana para, óbvio, o líquido da nossa taça não cair, correto? E vamos agora fazer os espessamentos, tá? Primeiro vamos espessar o primeiro corpo de superfície, correto? Vamos botar uma espessura de 1 milímetro, nossa taça aqui relativamente fina, né? Depois vamos fazer a espessura do limite ali, né, na nossa taça. Vamos botar 0,1 milímetros, bem pequena, apenas para não permitir realmente que o líquido passe. E agora temos uma taça aqui bem legal, feita por superfícies, beleza? Você percebe que só tem um corpo sólido agora, ele já uniu os corpos sólidos que existiam, né, na nossa taça. E agora a gente pode, por exemplo, selecionar essa visualização daqui, ó, que ele remove as arestas, né? E fica um pouco mais esteticamente agradável para a gente visualizar a nossa taça. Além disso, é claro, a gente pode aqui terminar de enfeitar, né? Escolhendo aqui vidro como aparência e arrastando para aqui para nossa peça o vidro, correto? Bom, pessoal, a aula de hoje foi isso. Ensinei aqui umas ferramentas básicas de superfícies, tá? Superfícies é um assunto bastante complexo. Existem ferramentas muito mais avançadas que essas, como por exemplo aqui a superfície por loft, superfície limite, superfície preenchida, que nós queremos muito abordar nas próximas aulas. Então podem continuar atentos ao canal da 4i, que vai ter mais vídeos sobre superfícies, tá? E pessoal, se você gostou do vídeo, por favor deixe seu like, deixe um comentário se você quer algum outro tema de vídeo aqui no canal. E ficamos muito felizes com a sua visualização. Muito obrigado, tchau, tchau.